Graça e paz a todos. Mais uma quarta-feira em que nós temos oportunidade de falarmos do amor de Deus, da grandeza que é servir ao Senhor Jesus e em meio aos dias maus mantermos o nosso foco no Senhor Jesus. E eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje sobre aquilo que o apóstolo Paulo chama sobre o dia mau. Dias tristes em que pensamentos e sentimentos se confundem, dias em que promessas parecem não se cumprir, sonhos estão distantes, né? Dias em que as nossas forças parecem diminuir, dias em que nós somos feridos nos nossos sentimentos e nós também ferimos. Dias em que nada parece fazer sentido, né? Em dias em que nós temos que encarar face a face a nossa humanidade. E quarta-feira eu falei sobre isso, né? Dias em que está sendo muito difícil, numa época em que nós não podemos tomar decisões, mas nós precisamos tomar posições de nos firmarmos mesmo diante de Deus, para nós olharmos e mantermos o foco no Senhor Jesus. Dias em que não está sendo fácil de fazer planos, porque nós não sabemos do dia de amanhã, né? E aqui nos versículos 10, né, o capítulo 6 de Efésios, a começar do versículo 10, eu quero deixar uma receitinha com vocês, algo que Deus tem falado comigo. Às vezes as pessoas me perguntam: a irmã está sempre feliz, sempre alegre, mas eu também vivo os dias maus. Porém, quando a gente procura viver a vida pautada na palavra, esses dias maus se tornam leves, se tornam suaves. O Senhor, o Espírito Santo, vai dando direção a nós e nós vamos galgando, né, esses passos no temor, na direção de Deus. Amém? Então começa assim: a armadura de Deus. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para que podemos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades e dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo isso. Assim, mantenham firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho. Além disso, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Esses santos aqui somos nós, né? O Senhor Jesus nos chama de santos. Ele nos santifica. Nós somos falhos, imperfeitos, porém dentro de nós existe um ser que nos santifica e nos torna perfeito. Amém? Então, nesses dias maus que estamos vivendo, não vamos olhar para as circunstâncias, para os levantes do inimigo. O inimigo, às vezes, ou quase sempre, usa pessoas para roubar a nossa paz, para tirar a nossa alegria, para nos abater emocionalmente. Mas se nós estejamos arraigados na palavra do Senhor, praticando a palavra do Senhor, nós vamos viver estes dias maus.
e nós vamos ouvir a trombeta soar e nos chamar. Vinde, bendito do meu Pai. Jesus está voltando. Eu não posso deixar de dizer isso, amados. Busca o Senhor enquanto é possível achá-lo. Procure uma igreja que pregue a palavra. Não esfrie na sua fé. Busque ao Senhor. Hoje os templos estão vazios, praticamente vazios. O seu lugar está lá, tá marcadinho, esperando. Venha, vá servir ao Senhor, adorar o Senhor. Lembre-se, uma brasa fora do braseiro se apague. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, sua palavra foi lida. E de mim, papai, nada tenho para falar, para acrescentar, porque vai cair ao vento. Não vai produzir nada. Mas as pessoas que estiverem agora ouvindo esse culto gravado, a ministração, os louvores, essa abertura, que essas pessoas venham ser tocadas pelo seu Espírito Santo e atentar para aquilo que está escrito hoje nessa porção da palavra em Efésios 6, e que eles possam, papai, meditar e que o seu Espírito Santo venha falar e produzir na mente, no coração dessas pessoas transformação, mudança, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu entrego a Ti, meu Pai, esse tempo, que será um tempo precioso, eu creio. Vidas serão alcançadas para a honra, glória e louvor do Seu nome. Lembrando que os nossos cultos, às quartas-feiras, na capela, já retornou, com um número reduzido de pessoas, mas tem um espaçozinho para você lá e será uma honra te receber. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Beijo no coração. Amo vocês. Aleluia! O Salmo 30, versículo 5 diz assim, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa é uma verdade do Senhor para nós nesse tempo. Nada vai nos separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. E nunca falhará. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha.
Senhor, queridos irmãos. Espero que você e sua família estejam bem. Vamos juntos mais uma vez cultuar o Senhor, oferecer o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração, porque Ele merece. A palavra de Deus diz em Mateus 24:35 que os céus e a terra passarão, mas a tua palavra permanecerá para sempre. Crendo nessa palavra, louve junto comigo esse louvor e eu creio que o Senhor vai falar ao seu coração assim como falou ao meu. Amém? Vamos louvar? Aleluia, Jesus. Diz assim: governos, impérios, soberbas passarão, para sempre tu permanecerás. Riquezas, vaidade, belezas passarão, para sempre tu permanecerás. Olha só. Seca-se a erva e cai a sua flor, como um sopro tudo se desfaz. Os céus e a terra se envelhecerão, mas sua palavra se cumprirá. Deus eterno, adorado, Deus eterno, soberano, quem se compara a ti? Aleluia, não há ninguém que se compare a ti. Vamos louvar mais uma vez? Governos, impérios, soberbas passarão, para sempre tu permanecerás. Riquezas, vaidade, belezas passarão, para sempre tu permanecerás.
Que a graça e a paz do Senhor estejam com vocês, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um. E eu queria compartilhar um pouquinho com vocês no dia de hoje, algo que já há algum tempo Deus tem falado no meu coração, tem trabalhado em mim primeiro, que é voltar lá atrás, voltar um pouquinho no princípio de tudo, no Evangelho raiz, e rememorar o básico da fé cristã, que é o plano de salvação de Deus para a vida de cada um de nós, né? E para isso eu queria começar lendo um texto que se encontra no livro de Romanos, capítulo de número 3, livro de Romanos, capítulo de número 3, o verso de número 23. Romanos 3, 23, que diz assim: Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aí você pode se perguntar o seguinte: eu não pequei, eu não errei. Como você diz que todos pecaram, né? Quem pecou foi Adão. E aí é uma pergunta que a gente se faz às vezes realmente, né? Poxa, por que eu tenho que pagar pelo erro de Adão, né? Mas o que é o pecado, na verdade? Quando a gente fala assim, pequei, ou alguém pecou, o que seria o pecado, na verdade? O pecado, ele nada mais é do que alguém quebrar ou transgredir, né, uma lei conhecida de Deus. É você transgredir uma lei conhecida de Deus. Vamos pensar na nossa lei enquanto mundo, que rege o mundo, né? Por exemplo, no direito penal. Se o crime que você cometeu, o erro que você cometeu não estiver prescrito no Código Penal, ele não existe. Ele não é considerado crime, porque não existe uma lei que determina que aquilo que você fez estava errado. Então precisa ter escrito a letra da lei. Está lá. Roubar é errado e é passivo de punição e tem lá todos os castigos. Com Deus, que na verdade antecede a lei, também dessa forma. Deus deixou diretrizes. E quando nós transgredimos ou quebramos um desses mandamentos, dessas diretrizes, dessas ordenanças, nós pecamos. Então por que diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus? E a gente volta lá em Adão para entender isso. Volta lá em Gênesis, capítulo de número 2. Gênesis, eu vou folhear a Bíblia um pouco, passear pela Bíblia hoje, tá? Gênesis, capítulo de número 2, versículos de número 16 e 17. Gênesis, capítulo de número 2, versos 16 e 17, diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então existia uma ordem de Deus, existia um mandamento do Senhor. O Senhor criou o homem, o Senhor criou todas as coisas, a natureza, as árvores, os animais, tudo. Deu o homem para reinar sobre todas essas coisas e ele deu uma ordem clara e específica. Tudo você pode comer. Todas as árvores que tem aqui, qualquer planta, tudo está liberado. Inclusive a árvore da vida que havia no meio do jardim. Era liberada para que Adão pudesse consumir o fruto da árvore da vida. Mas Deus disse: da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não come. Porque no dia que você comer, a morte entra no mundo. Certamente você morre. A ordem era clara para Adão: não coma. Mas Adão se deixou levar pela falácia, né, pela conversa, uma falácia porque é uma conversa mentirosa, da sua esposa, que por sua vez tinha sido levada por a conversa da serpente. Adão vai lá e transgride essa lei conhecida do Senhor e prova do fruto do conhecimento do bem e do mal.
assim o pecado entra no mundo. Assim a ordem do Senhor foi transgredida e o pecado entra no mundo através de Adão. Legal, mas então a partir de agora todos nós estamos condenados e fadados à morte por causa de Adão. Mas graças a Deus que o Senhor é misericordioso. E Deus já tinha, na sua onisciência, o conhecimento de que tudo isso aconteceria. Jesus nunca foi o plano B de Deus. Jesus sempre foi o plano A, o plano principal do Senhor. Eu queria te convidar a abrir a Bíblia em Romanos 5,19. Romanos capítulo 5, verso 19, que diz assim, ó: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Assim como pela desobediência de Adão, todos nós nos tornamos pecadores, pela obediência de um homem, todos nós seríamos justificados. E quem é esse homem? Quem é esse justo capaz de justificar toda a humanidade em si mesmo? E aí a gente vai para o versículo central da Bíblia, que é João 3,16. O resumo de toda a Bíblia está em João 3,16, que todos nós conhecemos de cor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo e a morte, através de um só homem, Jesus Cristo, o justo, entraria a vida, a justificação pelos nossos erros e pecados. Então Jesus, ele é o único caminho para que a humanidade pecadora, para que a humanidade condenada, para que a humanidade cujo pagamento é a morte, para que ela possa passar da morte para a vida, somente através de Jesus Cristo, somente através do nosso Senhor e Salvador, o Filho unigênito do Pai, Jesus Cristo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora na primeira carta de João, 1 João, capítulo de número 2, verso 1 e 2, que diz assim, ó: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Jesus é a propiciação, por ser justo, dos pecados não somente nossos, mas do mundo inteiro. Todo mundo tem direito a participar do sacrifício de Jesus, de ter os seus pecados cobertos pelo sacrifício de Jesus. Imagina a seguinte situação. Imagina que você deve, vamos pensar num valor impagável para nós que é assalariado, né? Imagina que você deva 100 bilhões de reais, não vou nem mudar de moeda, 100 bilhões de reais para um credor. Se você trabalhar a sua vida todinha do jeito que você trabalha hoje, de segunda a sexta, de segunda a sábado, que seja de segunda a segunda, ganhando um salário, não vou nem falar um salário baixo, vamos colocar um salário, se você ganhar um salário aí de 5 mil, 6 mil reais por mês, você vai virar o ciclo da sua vida todinho e não vai conseguir juntar dinheiro suficiente para pagar essa dívida. Aí chega alguém, multimilionário, vai com a tua cara, olha para você e diz assim: eu gostei de você. Mesmo que você ainda talvez não mereça, mas eu vou pagar a sua dívida. Eu vou pagar essa dívida que você tem, para que você não mais precise ser escravo desse seu credor. Porque se você deve, ele pode te acionar na justiça, ele pode tirar sua casa, ele pode tirar seus bens, ele pode fazer... Então, eu vou pagar
a sua dívida para que você não mais tenha essa dívida com esse credor. E aí ele vai e faz o pagamento da sua dívida. Eu nem lembro quantos bilhões eu falei mais, mas de bilhões de reais. E a partir do momento que ele faz isso, ele pega essa promissória de dívida que você tinha e ele rasga essa promissória de dívida. E você passa a não mais ser devedor dessa pessoa. E você é livre a partir de então. É isso que Jesus fez na cruz do Calvário. Nós éramos devedores de uma dívida impagável, que era uma dívida de vida. Nós estávamos condenados à morte, porque não podíamos pagar, uma vez que Adão entregou o direito que Jesus, que Deus havia dado para ele no Éden. Ele pegou e falou: não quero isso, eu não quero essa vida, eu estou entregando para você. E nós não podíamos pagar essa dívida. Ninguém, nenhum homem pode pagar essa dívida. Mas Jesus, o justo, ele veio, pegou o escrito de dívida que havia sobre nós, e na cruz do Calvário ele rasgou e jogou fora, nos tornando livres. E aí, dentro desta liberdade, por gratidão, nós servimos a esse Jesus. Nós servimos a Jesus. Mas a gente leu que Jesus, ele morreu por todo o mundo. Se Jesus morreu por todo mundo, então todo mundo agora passou a ser filho de Deus, correto? Jesus, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu filhinho, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Quer dizer que Deus amou o mundo, todo mundo. Então, todo mundo agora passou a ser filho de Deus. Vamos ver o que diz o evangelista João? João, capítulo 1, versos 11 e 12. Evangelho de João, capítulo de número 1, versículos de número 11 e 12, diz assim: Mas, 11, veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quando nós vemos lá em 1 João, que nós lemos, eu vou voltar no versículo para mim não errar no raciocínio que eu quero seguir com vocês. Quando nós lemos lá na primeira carta de João, capítulo 2, verso 2, ele diz assim, que Jesus o justo, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. O sacrifício de Jesus, o que o versículo diz, é que o sacrifício de Jesus, ele é para toda a humanidade. Aqui o mundo inteiro está se referindo à raça humana, não ao cosmos, não ao mundo enquanto sistema, não enquanto planeta, talvez, não, físico, mas enquanto humanidade. A propiciação, o sacrifício que cobre o pecado, que paga o pecado, ele é para toda a humanidade, todo mundo. Mas nós precisamos aceitar. Porque lembra quando eu disse do exemplo que a pessoa veio e falou: vou pagar a sua dívida? Se eu dissesse eu não quero, deixa que eu pago, eu estaria ainda devedor de todo aquele montante, ainda que eu tivesse abatido uma parte, mas eu deveria muito ainda. Então eu preciso dizer: Senhor, eu quero. Eu quero fazer parte desse sacrifício do Senhor. Por isso que nós lemos aqui: mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no nome de Jesus. Nós precisamos crer no nome de Jesus, para que haja salvação, para que ela chegue na nossa vida, e a partir de nós, para que ela possa contaminar outras pessoas, no bom sentido, contaminar outras pessoas, nós precisamos primeiro crer. Nós precisamos primeiro receber Jesus. Senhor, eu quero. Eu entendo
que eu não tenho poder em mim mesmo e eu não consigo pagar essa dívida e eu preciso do Senhor. E eu quero o Senhor. E aí quando nós recebemos o Senhor Jesus, quando nós dissemos sim para todo esse plano de salvação que há em Cristo Jesus, quando nós dissemos sim para aquele sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário, para nos salvar, para nos redimir, para nos remir, o Senhor Jesus nos recebe como filhos de Deus. Filhos de Deus enxertados à videira verdadeira que é Jesus. E aí a gente começa a fazer parte, então, da família de Deus, da família de Cristo. Nós não só pensamos nas bênçãos do Senhor, como muita gente pensa, mas nós pensamos no abençoador que é o Senhor. Nós não nos preocupamos só com a questão material, mas nós nos preocupamos muito mais com a questão espiritual. Para onde irei eu, né, quando eu morrer? Para onde vai a minha alma? O que acontecerá com o meu corpo? O que vai acontecer depois da morte? É uma pergunta que todo mundo se faz. E aí, quando nós aceitamos Jesus, nós temos a resposta. E a resposta está no Evangelho de João, capítulo de número 14, os 3 primeiros versículos. João 14, é um texto lindo, viu? Leia o João 14 depois. Todo o capítulo. João 14, os 3 primeiros versículos, o evangelista João diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Para quê? E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então essa é a confiança que nós temos. Essa é a confiança do cristão, daquele que entende quem é Jesus, daquele que entende o sacrifício, que entende que é pecador, se arrepende disso, aceita Jesus, entende o plano de salvação. Jesus diz assim, ó, eu vou para o meu Pai, eu estou hoje, né, dizendo hoje, eu estou com o meu Pai preparando morada para vocês, mas eu vou voltar. Eu vou voltar para buscar a minha noiva, a minha igreja, você que disse sim, para que onde eu estiver, vocês também estejam comigo. Essa é a nossa confiança, essa é a nossa esperança, que um dia Jesus vai voltar. Jesus vai voltar para levar a sua noiva, levar a sua igreja, a sua noiva imaculada, a sua igreja imaculada, a sua noiva perfeita. Hoje a gente vê a igreja denominação, a igreja instituição, e a gente vê muitos erros, e a gente não vai achar uma igreja perfeita, não vai. A igreja, nenhuma denominação você vai conseguir encontrar a perfeição, porque é feita de homens, e homens erram, homens falham. Mas dentro de todas essas denominações, de todas essas igrejas imperfeitas, o Senhor está tirando um povo perfeito. Um povo que teve as suas vestiduras, as suas roupas lavadas no sangue do Cordeiro, e que vai morar com Deus nos céus. Aleluia por isso. Glória a Deus. Essa é a nossa esperança. Mas como que é essa casa, né? Como que é esse lugar onde o Senhor reside, onde o Senhor está preparando morada para mim e para você? Como que é esse lugar? E aí eu quero encerrar essa minha breve palavra dessa noite, essa breve reflexão que nos faz pensar na raiz do que é o Evangelho, convidando você para que nós lêssemos o último texto. E esse texto se encontra lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 21. Apocalipse, capítulo de número 21, quase no finalzinho de Apocalipse. Vamos ler os versículos de 1 a 7, que diz assim, ó, João, o mesmo João, você pode ver que boa parte dos textos que falam de Jesus é do evangelista João. Aqui João está preso, está na ilha de Patmos, castigado, né, abandonado, castigado a ficar sozinho na ilha de Patmos, que não era uma ilha muito fácil, era uma ilha vulcânica, e ele estava lá, jogado, como castigo por ser cristão. Mas lá o Senhor deu a visão para ele de como seria o fim dos tempos. E o Senhor deu uma visão de como é o lugar onde a igreja vai morar. Diz assim o texto,
Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada, adornada como noiva para o seu esposo. Então ouvi grande voz ainda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Deus habitará com os homens. Que lindo isso. Eles serão o povo de Deus, o povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E Deus enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quer morar em outro lugar? Eu não. Eu quero estar no céu, eu quero estar com Deus, na Nova Jerusalém. Aonde Deus estiver, eu quero estar com Deus. Aonde Cristo estiver, eu quero estar com Cristo. Um lugar onde não tem pranto, não tem dor, não tem lágrima, não tem coisa ruim? Não tem. Um lugar onde eu sou chamado de filho de Deus. Essa é a recompensa. Essa é a recompensa para aqueles que entendem todo esse plano maravilhoso do Senhor. Essa é a recompensa para aquele que, uma vez que disse sim, permanece fiel até a morte. Até o último dia, enquanto ele estiver respirando, ele está dizendo: eu sirvo a Deus. E não só dizendo, mas vivendo esse amor, vivendo esse servir a Deus, vivendo esse ministério, que o ministério é trabalho, é serviço. Esse ministério é de Deus, é o serviço do Senhor, a obra do Senhor, o pregar o Evangelho. Isso é muito maior do que falar, isso é vivenciar cada momento, isso é amar o meu irmão, isso é amar meu inimigo, é orar pelo que me persegue, isso é dar o rosto, a outra face para aquele que te bateu de um lado, isso é dar a capa para quem te pede a túnica, isso é andar a segunda milha para quem te pede para andar uma. Isso não é fácil. É simples, mas não é fácil. E você tem que quebrar todo dia aquele orgulho que existe em nós. Como diz, o versículo: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo todos os dias, tome a sua cruz e me segue. O negar a si mesmo é muito, muito, muito difícil, mas ele faz parte do plano de salvação de Deus. E ele é possível quando nós entregamos o nosso eu na mão de Deus, como disse Paulo: já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Precisamos entender isso. Voltar à raiz do Evangelho, aquele Evangelho simples, tranquilo, espiritual. Não buscar e adorar a Deus por aquilo que Ele pode fazer por nós ou por aquilo que Ele pode nos dar, porque Ele dará e fará, isso é fato. Mas servir e adorar a Deus por aquilo que Ele já fez por nós. E ainda que vivamos a vida tentando pagar isso aí impagável, como na ilustração, a dívida não dá para se pagar com o nosso sacrifício e esforço próprio. Que Deus abençoe vocês. Espero que o Senhor possa ter falado ao coração de cada um de vocês. E eu gostaria de encerrar fazendo uma oração. Pai de graça, Pai de amor, é tão simples o Teu Evangelho e nós muitas vezes complicamos pensando em muitas coisas, muitas filosofias e muitas teologias. Quando nós precisamos só entender que somos pecadores, precisamos nos arrepender todos os dias, quando nós precisamos entender que não podemos pagar a dívida do pecado por nós mesmos, mas precisamos do Senhor,
e dissermos sim, Jesus, eu te quero, eu aceito o sacrifício que o Senhor fez para pagar o meu pecado. E aí eu começo uma caminhada de vida com Jesus. E nessa caminhada de vida eu mostro quem é Jesus através das minhas atitudes, eu sirvo ao Senhor com a minha vida mesmo. E sou ligado à videira verdadeira, sou enxertado à árvore que é Jesus. E por isso sou coparticipante do reino dos céus com Cristo Jesus. Um reino que não tem dor, que não tem pranto, que não tem lamúria, que não tem pecado. Que nessa pequena meditação o Senhor possa ter falado com muitas pessoas, para que vidas se convertam ao Senhor, ou se reconvertam, ao Senhor, que voltem às práticas do Evangelho simples e genuíno, a começar de mim. Essa é a minha oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquei com Deus.